É um prazer volver aqui ao GAME. Eu estou aqui há mais ou menos 7 anos, não? E a curiosidade foi a última charla que eu fiz em Venezuela. Aqui de 7 anos de não vender. E agora estou voltando justamente acá. Então, é um gosto estar com vocês outra vez, não? E o objetivo de hoje é falar um pouco de que é o pasto, a característica principal. Não vou comentar todo, que isso é muito cansativo, não? Pero vou tardar um pouco mais em que é o manejo desse espaço. Okay? Meu nome é Alberto Takashi, não? Eu sou engenheiro agrônomo e sou coordenador técnico da empresa Matsuda. Hoje eu tenho a função de coordenar o departamento de investigação, são 7 científicos que trabalham com nós outros, não? E também, todavia, me toca a ser a parte técnica da exportação de semilha de Matsuda. Nós outros temos contato comercial com 22 países, ou seja, toda a Latinoamérica e alguns países de África. Esse é o nosso mercado para semilha de pasto de forrageira que temos em Matsuda. Matsuda é uma empresa netamente brasileira. Então, nós outros cumprimos esse ano, vamos cumprir esse ano, 75 anos em mercado. Então, não é qualquer empresa que tem tantos anos em mercado. Matsuda, nós outros trabalhamos temos plantas em todo o Brasil, temos 6 plantas de suplementos minerais, sal mineral para ganado. Um segmento que é crescido bastante na empresa é alimento para mascota. Temos 3 plantas de alimento de mascota. Trabalhamos com semilha de pasto, não? Temos 2 plantas onde manejamos semilha de pasto. Temos uma planta que se dedica à fabricação de medicina veterinária. Então, é uma família ganadeira. São 2 famílias que manejam a empresa Matsuda. A família Matsuda e a família Sami. E eles também são família ganadeira, não? Tem como 4 fincas em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso. Então, eles se dedicam à produção de carne. E aqui são uma das plantas que temos em Matsuda, não? De Matsuda, ubicada em Brasil. Não? Outra característica de Matsuda é que nós sempre trabalhamos com tecnologia de semilla, tecnologia de nutrição, todo o que é nosso segmento, buscando a última tecnologia que nós aplicamos. Não? Só como curiosidade, há hoje em Brasil, a pureza mínima de semilla de Guiné é 40%. Ou seja, a semilla que vendemos no Brasil tem mais basura que semilla, que a pureza mínima é 40%, e a pureza mínima de braquiária é 60%, está um pouquinho melhor, não? E mire, que desde 1988, nós começamos a comercializar e vender semilhas puras. Aí vem todo esse processo de melhoramento de semilla. E a semilla que vocês vão ter em Venezuela é essa tecnologia, a semilla Gold Mass, uma semilla recoberta, ok? Qual a diferença de semilla recoberta? Nós melhoramos a eficiência da semilla. Te vou regalar um exemplo comparativo, porque a tecnologia de recobrimento de nós outros é de uma empresa holandesa chamada Incotec. Incotec é líder mundial em lo que é tratamento e recobrimento de semilla. E eles trabalham muito com semilla de hortaliça, semilla de florestal, semilla de tabaco, ornamental e também agora semilla de pasto. Antigamente, nós sembramos lechuga, que foi a primeira semilla de recobrimento dessa empresa, Incotec, não? Então, a gente preparava um huerto e sembrava semilla de lechuga. A semilla tinha boa qualidade, que passava, germinava um montão de plantas. Porque a semilla é boa, pero a eficiência era baixa. Porque quando germinava um montão de plantas, que nós outros teníamos que fazer? Que nós outros teníamos que fazer? Fazer um raleo, porque havia muita planta. Então, mire, a semilla tinha boa qualidade, então a eficiência era baixa. Então, o que nós outros hacemos? É a mesma tecnologia. Quando nós outros recomendamos de 4 a 5 quilos
de semilla pura, de braquiária pisanda. Vamos falar de pisanda, que todos conhecem, não? Nós outros estamos atirando mais ou menos entre 50 a 52 semillas puras e germináveis por metro quadrado. Para ter quantas plantas? Uma maconha de brisanta, qual é o diâmetro de uma maconha de brisanta? Uns 30, 40 centímetros. Quantas plantas de 30 centímetros alcançam 1 metro quadrado? As 7, 8 plantas. E quantas semillas nós atiramos? Mais de 50 semillas. Mire, a semilla é boa, pela eficiência é baixa. Então, com essa tecnologia de recobrimento que passa, nós utilizamos menos semillas puras e viáveis. Quando nós atiramos mais ou menos 7 quilos, 8 quilos de semilha de braquiária por hectare, nós estamos atirando mais ou menos 24 semillas, pura e germinável, para obter a mesma 8 ou 9 plantas por metro quadrado. Aí onde está a eficiência dessa semilha, ok? Então, a última tecnologia que nós vamos trazer para a Venezuela é da série por MAS, não? Aí, só por curiosidade, aí de caminho, tivemos ayer em Maracaibo e a gente hizo uma pergunta: Alberto, pero por que Brasil é o único produtor de semilha de pasto do mundo? É uma informação muito sencilla, por nossa ubicação geográfica. Por isso, o clima de ustedes, o clima de Brasil é o mesmo, a quantidade de lluvia, muitas zonas são muito semelhantes, muito parecidas, mas há uma diferença. Em Venezuela, vocês são um país equatorial, não há câmbio de hora-luz. Então, para que a inflorescência, a flor, se convierta em semilla, temos que ter uma diferença mais ou menos de 3 horas de luz. Em Brasil, a lluvia começa em outubro, mais ou menos, e vai até mais ou menos maio. Ou seja, a época lluviosa de nós outros é o verão. Verano de nós outros é lluvioso e caliente. El invierno é uma parte frio e seco. Então, durante o verano, às 5:30 da manhã, começa o sol, às 5 horas, às vezes, não? Às 7, 7:30 da noite, começa a baixar a luz, até às 8, aí tem que ter luz. Mas quando chega inverno, às 7 da manhã, nasce o sol. Às 6 da tarde, já está escuro. Então, mire que há um câmbio duro de fotoperíodo. Esse câmbio de fotoperíodo faz com que a flor pelo pasto se convierta em semilla. A caixa de Venezuela não produz semilla? Claro que sim. Vai um pouco diferente da luz pelo ar. Mas Guiné, toda aqui é Tanzânia, Mombasa, Paredão, você pode produzir mais toda a flor que há esse pasto, uns 6, 8% se converte em semilla. E as braquiárias, menos de 4%. Aqui produz, mas com menos eficiência. Porque o secreto de produção de semilhas, senhores, é câmbio de hora-luz. Ok? Ali uma curiosidade, que a gente isso na pergunta ayer e é interessante que sepa. Okay? Outra diferença de Matsuda é nosso laboratório. O laboratório de análise de semilhas de Matsuda é um laboratório registrado no Ministério da Agricultura, ou seja, nós não dependemos de um outro laboratório para fazer análise de nossas semilhas. Nós mesmos analisamos e nós mesmos generamos toda a documentação de controle de qualidade dessa semilha. Outra diferença desse laboratório tem uma certificação internacional de ISTA. ISTA é a International Seed Test Association, é uma associação que cria norma de análise de semilla, de toda, de yuca, de zanahoria, de pasto, de maíz, de sorgo, não? E nós fomos o primeiro laboratório privado do mundo a sacar essa certificação. Nós somos o laboratório número 101, ou seja, os 100 laboratórios anteriores são laboratórios oficiais do governo de cada país. Agora, por que é interessante essa certificação internacional de ISTA? Porque nos dá credibilidade de que os
os análises nosotros hacemos tienen total confianza. Uma semilla, outra semilla analisada por la reviista, tem um certificado naranja. Naranja porque o color é color naranja, ok? Com esse certificado, a semilla analisada bajo essas condições tem livre trânsito em qualquer parte do mundo, por a confiança, por a qualidade desses análises. Então, é um diferencial que nós outros temos no laboratório. Mire, parece pouco, mas mire a quantidade de gente que está involucrado no laboratório. Todos esses muchachos que estão em azul, incluso eu, são técnicos, sou engenheiro agrônomo, não? Aqui são as duas auditoras, sempre vão duas pessoas a ser chequeiro do laboratório. Isso passa a cada 3 anos. A última auditoria se foi em abril do ano passado. Então, temos 2 anos aí para antes que venha a próxima auditoria. E desde 2006, nós outros somos laboratório certificado, laboratório credenciado por isso. Okay? Então, isso é uma diferença que temos em Matsuda. Aí, esse foi o motivo da entrevista também, na rádio. Outra característica de Matsuda é que Matsuda é uma empresa que tem seu próprio material, ou seja, temos pasto exclusivo para Matsuda. Nenhuma outra empresa pode comercializar. Então, todos os materiais de 2003 para adelante está protegido, ou seja, é de Matsuda. Antes de 2003 não havia a lei de proteção de cultivar. Então, nós outros o lançamento e a utilização era pública. Mire, em 92, nós outros fizemos o lançamento pela título de janeiro, que é um pasto que nós outros temos aqui em cultivar, lá de janeiro, o título de janeiro, e é lançamento da lei em 92. Também, em 94, fizemos o lançamento pela MR4, uma braquiária grisanta para a zona de savana. Depois eu vou falar disso. E também já temos semilha cá. Então, mire, todos esses pastos, nós outros fizemos lançamento em Matsuda, não? Pasto que eu trabalhei profissionalmente é pânico máximo paredão. Mire, o paredão, o lançamento foi em 2015 no Brasil. Então, mire que já temos quase 8 anos com esse pasto de mercado. Igual que a Brauna, que é uma braquiária grisanta para a solo de mediana, a baixa fertilidade, também fizemos lançamento em 2015. Então, mire que temos já bastante trabalho, bastante estudo em desenvolver novos cultivares. Por que desenvolvemos novos cultivares? É o que eu vou comentar aqui. Igual que Brasil, igual que Venezuela, você tem clima, tem suelo, tem diferentes condições. E quanto maior a oferta de pasto, menos erro nós outros cometemos, ok? E aí, para que sepa, nós outros vamos começar também alguns trabalhos em Venezuela, junto com cultivar, provar alguns pastos novos. Um dos pastos é setária. Setária já tuvo há mais de 30 anos aqui em Venezuela, não? Desapareceu. E nós outros sacamos um outro material, é um híbrido, não? Que o nome é tijuca. Qual a característica dessa tijuca? É para substituir a umidícola, principalmente em solo pobre, solo ácido, e essa setária, a tijuca, tem uma característica, tolera 90 a 100 dias bajo água. São para solo encharcado. Então vamos começar a provar porque tem esse potencial. E, de outro lado, ao revés, também vamos provar. É um búfero, secos cereais, caatinga. Caatinga é um pasto que pode produzir até 14 toneladas, tem 16% de proteína, necessita solo de boa fertilidade, pero tolera a zona que llueve somente 600 milímetros. Então, toda essa larga por aqui, alguma zona, podemos utilizar esse pasto búfero, não? Tem outro búfero que é mais rústico, menos produtivo, que o nome é agreste, não? É simples, mas é cetígeno. Esse passo para sembrar em deserto, zona onde chove 200 milímetros, podemos utilizar esse passo. Então, isso é tecnologia, isso é o que estamos buscando. Então, nós outros não podemos cambiar o clima,
pero podemos buscar passo adaptado a essas condições. Então é isso que nós outros estamos trabalhando, vamos começar esse trabalho com cultivar. O último lançamento, que também a seguir já está aqui no país, se foi Aries 2, uma guinéa barrito, tem mais ou menos 60 centímetros de alto, mas não é para essa zona. O Aries 2 é para a zona fria, aí por Mérida, por Bahia, tudo que é lá na cordilheira andina. Esse passo tolera aí como 17, 18 graus ao ano. É muito adaptado à zona fria. Então, é um nicho do mercado pequeno, ele existe. Então, nós vamos começar a provar aqui no Venezuela. E como já regalei a informação na rádio, eu vou regalar cá também. Como nós vamos cumprir 75 anos em mercado, nós vamos para fazer a comemoração, nós vamos fazer um lançamento e provavelmente 90% de chance nós vamos fazer esse ano o lançamento. É uma braquiária apresenta, o nome é Oasis. Qual a característica de Oasis? É igualito a Toledo, a ME5 igual. Produz asa 18 toneladas de forragem, rápida recuperação, crescimento mais apostado, mesma qualidade nutricional, chega a 13% de proteína, mas há uma diferença. Qual é o problema de Toledo? Como tem esse vigor de crescimento, se nós outros equivocamos o manejo, o pasto se queda maduro, dignificado, fibrioso, principalmente no style. E o oásis, nós outros quitamos esse problema. Aunque este maduro, o oásis tem lá o talho mais tierno, com menos problema de digestibilidade. Essa é a característica do oásis. Suelo de mediana fertilidade. Okay? Então, vocês mirem, todo esse tipo de pasto nós outros já temos no mercado. Claro, nós outros não vamos trazer toda a Venezuela, mas solamente para que sepa que nós outros estamos trabalhando nisso. Então, há um nicho importante no mercado, nós outros estamos buscando a adaptação, buscando o melhor pasto para cada situação. Assim que sempre há uma pergunta, a gente me pergunta, Alberto, qual é o melhor pasto que há? E todos os pastos são buenos, todos, não há pasto malo. O que há é uma mala recomendação. Nós outros muitas vezes sembramos pasto onde não deveríamos sembrar. E por isso a importância de buscar técnicos. Busca a gente de cultivar, que isso é treinado a regalar essa informação. Porque eu venho somente uma vez ao ano, não? Aí nós outros temos treinamento constante com os técnicos de cultivar. Aí nós outros multiplicamos essa informação. Ok? Então, busca a informação. Eu ia fazer um disque, mas me proibiram ayer, não para as mulheres. Então, vamos seguir adiante. Bem, então, por que vamos falar de pasto? Porque hoje, em pleno século XXI, a maneira mais eficiente, a maneira mais econômica de alimentar o ganado é com pasto. Pero não é qualquer pasto. Tem que ser um pasto bem manejado, pasto com boa produção de forragem, pasto com boa qualidade nutricional. E aí o segredo que é a adaptação à condição de clima, de suelo, de manejo, de finca, ok? E aí também um bom manejo. Esse é o segredo. Então, aí no Brasil nós outros comentamos, a gente busca saber quanto está o preço de ganado, quanto é o preço da carne, o preço da leite, quanto custa o malte, pero o mais interessante, senhor, não é buscar o preço do que estão comendo. Isso é importante, claro, nós outros vivemos disso, pero o mais importante, senhores, é barrar nosso custo de produção. Se nós outros vamos por alimento, ração, essas coisas, o custo de alimentar ganado é alto. Então, a melhor comida para ganado, senhor, é pasto. Qual é o segredo da ganaderia de Brasil? Pasto e minerais. É isso que nós vamos utilizar. Ok? Pero como hace em verano? Mire, verano, o pasto está seco. Pero temos sal mineral proteinado. São pastos com unha, com grano, com a frente.
que melhora o rumo do animal que permite consumir esse pasto que está seco. Essa é a tecnologia, ok? Então, mire, como estava comentando, salvo as proporções, Brasil é um país muito grande, um país de tamanho continental. Nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É um país gigante, não? De norte a sul de Brasil, são 4.390 quilômetros. De oeste a leste, são 4.300, são 70 quilômetros de diferença. Não? Então, o Brasil é largo e alto, ok? Pero nós temos um problema, nossos suelos são muito pobres. 70% de nossos suelos são arenosos. Temos problema de acidez, temos problema de saturação de alumínio, muito pobre fósforo, pero aí nós não trabalhamos. Ok? Então, não é muito diferente de Venezuela. Venezuela, nós temos clima diferente. Imagina, aqui como falando quanto? Uns 30, 40 quilômetros, já tem uma seca. Aqui já chove um pouco mais, não? Temos diferentes suelos. As suelos dependem da qualidade, mas suelo malíssimo. Não? Temos fincas diferentes. Temos manejo diferente. Temos produtores diferentes. Então, se imaginem como nós outros vamos perder um ou dois tipos de pasto para toda essa situação. Então, por isso eu comento, quanto maior oferta de variedade de pasto, menos erro nós cometemos, porque nós temos chance de encontrar a característica que nós podemos arreglar, podemos ubicar nas condições que nós temos na finca. Por isso, senhores, busque sempre informação técnica. Os técnicos de cultivar já estão treinados para ajudar vocês para tomar uma decisão que tipo de pasto vamos sembrar, ok? Perdão? Então, que tipo de pasto nós outros temos hoje em Venezuela, ok? Temos 3 tipos de braquiária pisanta. Braquiária pisanta, ok? É uma espécie. Quais são as braquiárias pisantas que nós temos? La MR5 Victoria, que vocês conhecem como Toledo, ok? Temos a MR4 e lá o lançamento mais novo, MR13 para Una. De onde vem Toledo? Toledo vem de um país chamado Burundi. Burundi é um país que está em centro de África, é um país muito pequeno, é vecino de um país grande que de nome Tanzânia. Daí se constituiu a Toledo. Então, Toledo, senhores, não é melhoramento, não é somente uma seleção de um material que se constituiu de uma maneira natural em África, ok? Igual que MR4, nós não temos informação de onde vem a MR4, que país, pero da África tropical, ok? Mas provável é que de alguns países de oeste, hacia o Oceano Atlântico, daí vem a MR4. Pero para Una, é diferente. Para Una é um passo que vem de uma coleção do banco de hermoplasma de Matsuda. Temos mais de 700 materiais de passo nesse banco de hermoplasma. E aí nós outros fizemos uma seleção de alguns materiais e aí sacamos lá para Una, ok? Para que serve as 3 braquiárias? As 3 braquiárias servem para pastoreio, para nidificação e para ensilagem. Pastoreio e ensilagem, qualquer passo serve. O único cuidado, senhor, é para nidificação. Por quê? O segredo da nidificação é que a desidratação da hoja tem de ser igual à desidratação do talho. Ou seja, a guinéa não serve para nidificação. Porque às vezes nós temos uma mombasa com quase 1,5 metro, 1,60 m de altura. Aí nós vamos cortar para nidificar. Muitas vezes a hoja já está seca e o talho, por isso, tem água. Entende? Então, o secreto é que a desidratação, a perda de água de hoja seja igual que no talho. Por isso, as braquiárias são melhores para a nidificação. Ok? Bem,
todos os pastos têm crescimento macollado, ¿no? La MR4, la Brauna, tiene un crecimiento un poquito más acostado. Y la Toledo un poco más erecto, pero cierra bien el terreno, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entonces de la Toledo MR4 y Brauna? Toledo é para suelo de mediana a alta fertilidade, onde se sembra a planta comum, aqui nada não sembra, pero tem a mesma exigência, ok? E MR4 e Brauna são para suelo de mediana a baixa fertilidade, ou seja, não são tão exigentes, suelos ácidos, suelos arenosos, e incluso o MR4 tem boa tolerância à sombra, ok? Contenido de proteína, a mais alta é Toledo, pode chegar a 13%. Pela igual maneira, não é tão diferente, MR4 e Brauna pode chegar a 12%. Então, são muito parecidos a qualidade nutricional. Pela diferença é que Brauna e MR4 pode produzir até 12 toneladas de matéria seca por hectare ano. E a Toledo, ela apresenta mais produtiva que nós outros no mercado. Pode gastar 18 toneladas de matéria seca. Então, ele que a produção é mais alta. Porque a velocidade de recuperação, depois de corte, depois de pastoreio, a Toledo é bastante rápida, bastante vigorosa. Ok? E aí, recomendamos para ganado de leite, ganado de carne. E a Brauna, essa planta, nós recomendamos para terneiros. Porque para terneiros, qual é o passo especial para terneiro? Não é por qualidade nutricional, não é por produção, não. Passo para terneiro, a fibra tem que ser bastante derretida, tem que ser tierna. E como, depois nós vamos ensinar a foto, e como Brauna tem hoja e talho delgado, tem boa palatabilidade a estantar. Então, uma opção para suelos pobres, para passo para terneiro, é a Brauna. Okay? Nenhum desses passos serve para cavalos, ok? Nenhum, incluso a Brauna. Vocês vão mirar que a Brauna parece que serve para cavalo, mas não funciona. E a parte mais importante, então, de la Toledo é a alta produção de forragem, rápido rebrote, MR4, uma boa opção para a zona de savana. Solo mais ácido, solo mais arenoso, solo mais pobre. E a característica principal de Brauna é que tem boa tolerância à zona mais seca, ao verano mais duro, ok? E agora, manejo. Depois eu vou falar porque nós já não falamos muito de dias, nós estamos falando de altura. Todas as pragas que apresentam, quando alcança 60 centímetros de altura, tem que echar ganado. Não importa com quantos dias. E barrar-lo hasta 20, 25 centímetros. Essa é a altura ideal de pastoreio. No trabalho mais em dia. Depois nós vamos volver a falar sobre isso, ok? Temos mais outros 2 tipos de pasto também cultivar. Pela braquiária de cumes, que todos vocês já conhecem, e a umitícola. Mas não é umitícola comum. A dictioneura, a janeiro, ok? De cumes também viene na cosecha natural, viene de Uganda, que é um país aí de cerca dos grandes lagos, não? Serve para pastoreio, nidificação e silagem. Decúmbens podemos sembrar qualquer tipo de pasto. Pasto de boa fertilidade, mediana fertilidade, pasto pobre, que se adapta excelentemente. Sim? Essa é a decúmben. Crescimento postrado, não? Sierra bem o terreno, tem mais ou menos entre 10% de proteína, 12 toneladas de matéria seca por hectare por ano, e é recomendado para ganado de leite e ganado de carne. Não? E a principal característica do decúmben é o rápido rebrote, ok? E igual que a outra, que ela apresenta, a altura de pastoreio 60 centímetros e barrar-lo até 80, ok? Isso é a altura ideal. E aqui, a dictioneura, a umidícola dictioneura, lá janeiro, também vindo de África, lá de sabe de que país. Aí recomendamos para pastoreio, para ensilagem e também para nidificação, ok?
E a característica da dictioneura é que é um pasto. Estamos mal. No tiene pila, tiene un sem água, Bueno, seguimos. Então, dictioneura, a característica, seu crescimento tem estolodífera, é rastreira, não cierra bem o terreno. E muita gente aí me perguntado, Alberto, pero em Brasil, que a gente recomenda para caballos? Aí está, um dos pastos bueno para caballo é a dictioneura, ok? Por que é excelente para caballo? Primeiro porque é bajito, tem boa palatabilidade para os animais, boa digestibilidade. E um fator importante, em Maracaibo estava jogando com isso. Você quer passo para caballo ou quer potreiro para caballo? Alberto, pero não é a mesma coisa. Claro que não. Passo para caballo, igual que para terneiro, ele tem boa digestibilidade, porque os caballos são monográficos, ok? Então a fibra tem que ser bem derretida. Tem que ter altura bajita, porque os caballos pastoreiam com os dientes, ok? Agora, e potreiro para caballo? Senhor, potreiro para caballo é o pior potreiro que temos na finca. O pasto tem que tolerar duro o pastoreio. Por quê? Además de alimentar o caballo, que nós fazemos com o potreiro de caballo? Onde estão os potreiros de caballo? Aí pegado ao curral, cerquita da casa. Eu tenho uma vaca enferma. Onde nós metemos os animais enfermos? Em potreiro de caballo. Ah, eu tenho umas vacas que vai parir. Temos que estar pendente. Onde nós metemos? Em potreiro de caballo. Compramos nas maltas. Onde nós metemos? Hasta que definindo potreiro de caballo. Então, estou mirando aqui. O potreiro de caballo, temos que ter um pasto que aguenta todas essas coisas, essas vainas. E aí, o melhor para isso é a dictioneura. Ok? Assim que é sencillo. E aí, temos em mercado 4 tipos de guineias. 4 tipos de pânico máximo, que é o nome científico da guineia, ok? Temos o paredão, que trabalhei personalmente em desenvolvimento desse passo. Temos a Mombasa, que já todos lo conhecem Mombasa há anos. Temos o Maasai, que é um passo que sembra muito nessa zona, com bastante êxito. E temos a novidade para a zona fria, não para cá, que é Lares Doce. Paredão Yaris viene do banco de germoplasma de Matsuda. É um material de Nuzul, ok? Mombasa viene de Tanzânia. Interessante, né? Porque é nome do país, daí se constituiu lá na Mombasa. Igual que Maasai também viene, é o original desse país chamado Tanzânia. Quais são as características desse passo? Los 3, paredão, Mombasa e Áridos, são guineias muito exigentes em fertilidade de suelo. Los 3. Então necessita suelo com boa quantidade de fósforo, que não seja tão ácido, tem bastante oferta de nutrientes. Então são pastos para suelos especiais. Takashi Peri e Maasai. Aí está a primeira diferença de Maasai. Maasai é um pasto, ademais de ser uma guineia, é um pasto para suelo de mediana fertilidade. Por isso, muitas zonas, em vários potreiros dessa zona, Maasai está bem estabelecido, porque, como é um pasto menos exigente, a quantidade de nutrientes é suficiente para alimentar Maasai, mas muitas vezes não é suficiente para ter Mombasa. Entende? Porque Maasai é menos exigente. Okay? Outra característica importante, então, qual é a principal característica do paredão? A principal característica do paredão é a alta produção de foragem. Essa é a diferença. Vamos falar de Mombasa e paredão. Qual a diferença de Mombasa e paredão? Qualidade nutricional. Paredão e Mombasa têm a mesma característica, mesma qualidade nutricional. Os dois podem chegar a 16% de proteína,
La digestibilidad, la palatabilidad igual, exigencia suena igual. ¿Dónde está la diferencia entre paredón y Mombasa? É a produção de forragem. Paredão pode chegar hasta 35 toneladas de forragem. E a Mombasa, ao redor de 28. Alberto, pero como lograram ter maior produção se os passos são iguais, de altura e todo? Um dos secretos para o trabalho de seleção do paredão foi diminuir a distância do entrenudo. Algo que nadie lhe dá conta, ok? A distância do entrenudo de Mombasa é 30 centímetros. A distância do entrenudo do paredão é 20 centímetros. Uma planta de 1 metro de altura de paredão tem muito mais nudo que uma planta de 1 metro de Mombasa. Por que é importante a quantidade de nudo? Porque de onde está a hoja? A hoja desenvolve através do nudo. Em campo, como nós distinguimos e diferenciamos paredão de Mombasa? Nós sempre vimos, nós miramos um passo mais enfolhado, com maior quantidade de hoja é o paredão, porque a distância de nudo é menor. E também a capacidade de replante tudo é bastante vigoroso. Então aí está a diferença. Onde se aprovou Mombasa, podemos substituir por paredão, com a ventaja que tem a maior produção de forragem. Ok? E aí, a recomendação de todo esse espaço é para ganado de carne e ganado de leite. Igual. Alberto, pero Masai serve para caballo. Não me gusta. Porque Masai é um pasto que tem boa produção milho. Masai pode produzir até 16, 18 toneladas de forragem, com 13% de proteína, é excelente a produção. Pero Masai anda suspeita que não é um pânico máximo, é um híbrido natural entre pânico máximo, inclusive natural, não? Entre pânico máximo e pânico em festa. Então, por a característica de pânico em festa, o Masai se queda muito identificado, muito rápido. Um potreiro com 15, 20 dias encerrado de Masai, você vai virar que já está identificado. Masai é um pasto que, assim, tem que estar quase todo o tempo com ganado, para evitar essa maturação. Então, quando eu tenho um pasto maduro de Masai, nós outros podemos cavalo, vai ter problema de paneiro, de cólica e se muere o cavalo. Em Brasil, nós temos centenas, temos milhares e milhares de animais de cavalo que se morreu pastoreando Masai. Então, Masai para ganado, ok? Serve para cavalo, sim, pero evite. Para cavalo, ponga ladeadeiro, ok? Assim é sensível. Altura de pastoreio. Paredão e Mombasa. Quando alcança 80 centímetros, ponga nos animais. E pastoreio hasta 30, 35 centímetros. Sabe o que é ideal? Masai, com 60 centímetros de altura, igual que na marquera, ponga nos animais. E barre aos 30, 25 centímetros. Áreas 2 é diferente. Área 2 é um passo barrito, não tem 80 centímetros de altura. Com 60 centímetros, ponga nos animais e barra hasta os 20, 25 centímetros. Pero áreas é para a zona fria. Ok? Essas são as principais características dos pastos. Isso é uma foto de Pictoneura. Isso é uma foto que está no extremo norte do Brasil, em Morte de Mato Grosso, na cidade de Peixoto de Azevedo. Como é estolonífero, mire como encerra totalmente o terreno. Ok? Também nessa finca São Francisco, assim, por curiosidade, te recorda de uns 8, 10 anos atrás, que um avião de Gol da companhia aérea brasileira se chocou com o Jackson, que os pilotos são gringos, e se caiu. Esse avião de Gol caiu em essa finca, em Finca São Francisco. É um cliente de nós outros. E veja essa foto. Pura de chodeira, mira a quantidade de honra, mira o que tem aqui, cavalhos. Não parece ser, ok? Suelos pobres, suelos ácidos, de baixa fertilidade, zona de savana, e aí serve para isso. Okay? Também serve para cavalho.
MR4, ela apresenta para ações de mediana a baixa fertilidade e MR4 nós estou recomendando para a zona de savana, solos ácidos, solos pobres. Isso é em Copán, em Honduras, na zona onde há muitos pinos, inclusive há muito eleito nessa zona. E aí, lá em MR4, você corta bem, inclusive por a acidez do suelo. Não? De como é o passo que todos nós outros conhecemos, isso é em Petén, Guatemala, não? Talvez sembra bastante lá de compras, em todo o mundo, mas de cumbens tem um problema. Não? Ah, perdão, você não saiu, pero vou comentar. O problema de decumbens é que tem uma associação, mire, não é a decumbens que é tóxica, ok? É que há uma associação com o hongo chamado Phytomyces chartarum. E esse hongo, em associação com decumbens, quando o terneiro a consome, vai consumir desse hongo. E a toxina do hongo, ela animal, se elimina através da pele. Isso é toxina fotossensível. Aí se provoca o que chamamos de requeima ou fotossensibilização. Então, se há zona onde há esse hongo e há esse problema, ponga ganado mais adulto. E outro problema pela decumbens é sua suscetibilidade a salvaço, a lacanderia. Não? Esse é o problema que tem de decumbens. Tá? E essa zona, nós outros sabemos que você tem muito problema com bliços. Pero bliço é um insecto que hasta agora não há pasto que seja tolerante ou pasto que seja resistente. Okay? Então, lamentavelmente, não há nenhum destes que tenha melhor tolerância a esse insecto. Okay? Pero alguém aí me comentou, que o bliço chegou nos estados do norte do Brasil. E a gente me disse, ojalá que chegou no Brasil, porque agora vocês vão investigar uma maneira de controlar bliços. Mire, eu conosco bliço há mais de 25 anos, quando vinha por a primeira vez essa zona. Somente agora começou a ter problema de bliço no Brasil. Não? E também, junto com bliço, vinha uma pulga, chamada pulga saltante, é uma plesomelida. É um insecto tipador de 1 ou 2 milímetros. Pero isso provoca na necrose na hoja, e principalmente nas matas pequenas, recém-germinadas, quando há ataque desse insecto, provoca essa lesão, não? E aí se perde o estabelecimento de parto. Então são coisas que temos que estar pendentes de ter cuidado, ok? Esse é o passo que vocês já conhecem, que é o passo Toledo, da MR5. Essa foto nós outros sacamos em setembro de ano 2000. Pouco antes do lançamento, porque nós vamos ter um lançamento em novembro de ano 2000 desse passo. Mire, e essa época nós não tínhamos muita informação desse passo, não? Aí saímos essa foto hoje é possível, porque antes a gente encantava sacar foto com passo alto, mire, o passo está em peito de cavalo, pero isso é um desmadre. Assim que, depois que nós vamos sacamos esse ganado, aí esperamos que viera a recuperação desse passo que estava 20 dias, 30 dias, não se recuperava. Aí nós demos conta que havia um colchão por arriba do pato, o mesmo colchão da pato da Toledo. É feio decir isso, pero tivemos que echar candela, eliminar todo isso que está todo outra vez. Então, porque a altura de pastoreio de Toledo, igual que ela apresenta, é 60 centímetros. Isso já não funciona, ok? E aí está a mesma finca, não? De Mirante do Paranapanema, mire como deve ser a altura ideal de pastoreio de la Toledo. É isso que estamos buscando. Mas foi bom falar um pouco dessa altura, não se preocupe, ok? Aqui está mal a diapositiva. Esse é o síntoma de fotossensibilização, a requeima em terneiro provocado por esse hongo. Esse hongo, Phytomyces chartarum, não é a decumbens, ok? Esse hongo que provoca essa lesão, porque há uma toxina que é fotossensível, não? Então, mira, aqui está no pescoço, na cola, não sei se aí, onde tem mais luz, aí esse tipo de terra, ok?
Então, onde há a presença desse hongo, ponga animais adultos. Okay? E aí, esse salivaço que comentei, a candia, não? Que é um sintoma típico que tem MT complex. Aí o secreto candelia é um inseto que necessita alta umidade e alta temperatura. Aí vem a pergunta, então, como esse inseto sobrevive de um ano para outro? Porque temos verano. Verano não há lluvia, não há umidade. Pero é um secreto, esse inseto le mete huevo em suelo e tem pausa, está latente. Aí, no próximo ano, quando empieza a lluvia, ok? Esse huevo se eclode e genera uma nova regeneração. Se alguém quer fazer controle químico, o inseticida recomendável é tiametoxan. Há um que vai ser proibido, pero é o que funciona, ok? E aí um secreto, se nós miramos a bula de tiametoxan para controle de salivaço, a recomendação é uma aplicação ao ano. Alberto está louco, nós outros mobilizamos 3, 4 vezes, não funciona, está falando de um, sim, por quê? O secreto do controle químico é fazer controle da primeira generação. Quanto dia tarda uma generação de salivaço? Mais ou menos 27, 28 dias. Entre huevo hasta adulto. Então, quando começa a lluvia, o huevo vai eclodir. Vai generar a pulpa e depois vai generar o adulto. São cerca de 27 dias. Então, quando chover de verdade, já caiu a lluvia para sembrar semilla. 30 dias depois da primeira lluvia, haga pulverização desse inseticida. Aunque você não esteja mirando o inseto. Nós só miramos o síntoma no pasto quando o inseto está na terceira geração. Pero aí é um desastre, porque aí temos adulto, temos huevo, temos pulpa, e o inseticida não funciona. Então, o secreto é, depois, 30 dias depois da lluvia, fazer a aplicação de inseticida para controlar o adulto da primeira geração. E aí a quantidade de inseto é menor. Aí nós logramos ter depois do controle. Ok? Alguma informação aí que vai ser importante. Aqui está em Ruticarga, não sei se você conheceu, Honduras, Ruticarga, uma zona muito seca, o verão ele pega puro, e aqui está a braúna, M13 braúna. Não? E a principal característica da braúna é em Brasil, somente para ensinar, excelente para entender depois da adaptação à sequia e ter honra e talho delgado. Como nós identificamos braúna a nível de campo? O talho de braúna é mais delgado que o talho de mitícula. Por isso tem boa tolerância à sequia. Por que boa tolerância à sequia? Qual a característica dessa zona? Porque o pasto se seca na época da aranha? Por vento. A brisa. Esse é um dos fatores que pouca gente sabe, porque a brisa saca toda a umidade desse pasto. E como a braúna tem honra delgado, talho delgado, a chance de desidratar com a brisa é muito menor com o vento. Okay? Então aqui está o aspecto, a maneira como é o crescimento de braúna. Okay? Aqui está em Ji-Paraná, em estado de Rondônia, extremo norte do Brasil. Esse pasto tem quase 70 dias com zero de lluvia. Suelo muito arenoso, suelo pobre, pero mire, com 70 dias todavía é forrado. E está começando a amarilhar, não? Pero aí tem comida. Este é um pássaro. Isso é outra curiosidade no Brasil. Nós aumentamos muito a venda de semilla aí no Brasil. Pero não é que a ganaderia está buena, todo está assim, estamos caminhando bem, pero é que nós outros pensamos vender semilla de pasto para agricultores. O maior crescimento de nós outros foi venda de pasto, principalmente para que era para agricultor. A gente que sembra soja, a gente que sembra maíz, sembra sorgo. Por quê? Como é a agricultura em Brasil? 40 milhões de hectares temos de soja. É o maior cultivo agrícola. O maior cultivo é generar pasto, são 100 milhões de hectares. Pelo soja,
já temos 40 milhões de hectares. E temos mais ou menos entre 16 e 17 milhões de hectares de maíz. Pero miren, soja, nós sembramos na época de lluvia. Que na época da temporada de lluvia, nós estamos verano. Então, quando chega outubro e novembro, a gente sembra soja. E quando chega fevereiro, março, eles cosecham soja. Ok? E a lluvia vai hasta maio. Depois da cosecha de soja, a gente sembra maíz. Aí nós chamamos de safrinha. Não? Porque maíz, nós sembramos em princípio da temporada de lluvia. Nós sembramos a final da época de lluvia. E aí, quando chega julho, agosto, cosechamos maíz. Esse é o ciclo normal da agricultura em Brasil. Pero agora, por a pressão internacional, há uma pressão para que todos os cultivos tenham zero de produção de carbono, ou muitas vezes produção negativa de carbono. Temos que sequestrar carbono. Então, por essa exigência internacional, que a gente está sembrando soja, mas quando cosechamos a soja em fevereiro, março, junto com a sembra de maíz, sembramos pasto. Ok? Junto. A competência de pasto com maíz se diminui uns 10 até 15% da produção de maíz. É muito pouco, não? E agora, quando chega julho, agosto, os agricultores cosecham maíz. Depois da cosecha de maíz, que é puro verano, puro período seco, os agricultores têm pasto hermoso, pasto de bueníssima qualidade. Por quê? Onde separar o pasto? Em zona de soja. Porque soja tem fertilização, maíz tem fertilização. Então imagine a qualidade desse pasto. E essa época de sequia, o único que tem pasto verde nessa época, porque allá não temos riego, não, são os agricultores. Aí que a gente hace, a gente é ganado durante 70, 80 dias. E aí quando chega já final de setembro, princípio de outubro, que já começa a lluvia, nadie tem ganado gordo. Quem são os únicos produtores que têm ganado gordo? Os agricultores. Porque estava esse pasto aí. E aí vende ganado com preço altíssimo. Agora mire como é um mercado interessante para nós outros. Depois que eles vendem ganado gordo com bom preço, quando começa a lluvia, o pasto recupera. Quando o pasto está na altura da rodilha, se echa herbicida todo esse pasto. Então imagina, sembramos em fevereiro e queimamos em outubro. O pasto se queda quantos? 7, 8 meses. Todos os anos, eles sembram pasto e queimam. Por que queimam pasto? Porque esse pasto está sequestrando carbono, não? Com a produção de forragem que tem. E aí, depois que a gente chama herbicida, glifosato, isso se queda como um colchão sobre a superfície. E sobre esse colchão, se sembra soja, se sembra sorgo, se sembra maíz, e incluso mani, cacauete, mani a gente está sembrando dessa maneira. Então imagine, o agricultor em Brasil, no mesmo ano, na mesma área, cosecha soja, cosecha maíz, e agora está cosechando ganado. E estão incrementando também siembra de eucaliptos. E o Brasil produz bastante eucalipto por a celulose e por o carbono, porque nós temos bastante siderúrgica para a planta, para processador de acero. E acero vai hierro e carbono. Então, por isso, a demanda de eucalipto é bastante grande. Alberto, pero não tem sombra. Não. Como sempre, o eucalipto é sentido leste-oeste. E aí não há sombra. Que distância doble-leira, com mais ou menos 30 metros entre essa doble-leira. E aí sembra soja, sembra maíz e sembra pasto. Então, todo ano cosecha maíz, cosecha soja, cosecha ganado e cada 7 anos cosecha madeira. Isso é o que chamamos de tecnologia. Então, por que estou ensinando essa foto? Porque essa foto é de Mombasa, na zona aí em Centenário do Sul, Paraná, onde eles cosecharam soja
e sembrado no pasto. Então, mire a qualidade desse pasto em puro verão, ok? Pura época de sequia. Isso é tecnologia, ok? Isso é uma massa em Nicarágua, isso é uma finca de um matadeiro chamado Carnique, e Carnique é um matadeiro que exporta carne à Venezuela. Então, eles estão consumindo carne de pasto com pasto. Ok? Veja a qualidade desse pasto que é isso. Okay? Mire, perdão, né? Esse é o vídeo de pasto paredão, ok? Isto é uma ganaderia de leite, pero não funciona. Perdão. Não, pero algum anterior. Veja, é uma ganaderia pequena, na finca que tem somente 2 hectares de paredão, 2, pero dividido em 10 potreiros. 10 potreiros de 0,12 hectares. Eles têm 12 animais tirolando, 12, produzindo 300 litros de leite diário. O secreto, paredão mineral. Mire, aqui onde esse potreirito pequeno é onde estava o ganado. E aí fizeram o ordenho e já se meteu aqui. Mire outro vídeo. Esse paredão lo que tem é pura honra, não tem detalhe. Mire que a vaca não se mueve, porque há muita oferta de comida. Então, o importante não é ter somente voluminoso de pasto. O interessante é que grande parte dessa forragem seja honra. Mire, aí está 12 hectares, 12 vacas, 300 litros de leite. É um promédio de 20 litros de leite por vaca por dia. Ok? Isso Sin suplementación. Solo mineral. Solo mineral. Não há suplementação. No hay maíz, no alimentico, nada. Não, porque é caro. Bueno, para ser grande produtor de grano, sim, pero a grande maioria vai para exportação e vai para a indústria. E aí, o último passo para falar aí, é para nos rodear dos. Isso aí, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o último estado que temos de Brasil que já está divisa com o Uruguai e a Argentina. Aí a zona com 17, 18 helada, não? E aqui está lá, mire que não há caio, passo bem manejado. Mire, essa é a qualidade. E esse passo nós vamos provar pela parte andina, aqui de Venezuela, ok? E aqui está o passo que todos vocês conhecem muito bem, que é Masai. Masai, mire que também tem pouco talho, bastante honra. E o secreto de Masai, como eu estava comentando, é no terre que se quer de maduro. Assim de sensível. Então, sempre que possível, tenha ganado. Mira como se super terreno. Nós outros miramos excelente passo de Masai aqui na zona. Incluso uma finca que tivemos, eles tiveram um acidente com cadela, se queimou parte da finca. E mirem, com todo esse verão, de Masai já vinha recuperando. Okay? Então, impressionante, de verdade, esse passo. Não? E aqui começar comentando muito cuidado, muita honra. Porque nessa honra você pode quedar maduro. E aí nós podemos parar o rendimento de rendimento animal com esse passo, ok? Então, primeiro é um passo para mediana, sorte mediana, fertilidade, se comporta bastante bem nessa zona, ok? Vamos falar agora de manejo. Então, aí já na metade da charla. Qual a definição de um passo tropical? Estrela, Cuba 22, Passo Morato, Tanzânia, Masai, Mombasa, Paredão. Qual é a definição? Todos os passos tropicais. Mire, de agora para adelante vou mirar dessa maneira. Todo pasto, qualquer pasto tropical é uma máquina, é um equipo de fazer fotossíntese. A função do pasto é fazer fotossíntese. Essa é a função do pasto, ok? Então, fotossíntese tem que ter água, gás carbônico e uma coisa que você tem em abundância, que é solo. Isso é a capacidade fotossintética. Para isso, só isso
fotossíntese. Aí temos formação de oxígeno, de água e forato. Por que estamos falando que é na máquina de fazer fotossíntese? Se é pasto é na máquina de fazer fotossíntese, qual a parte dessa máquina mais importante? Qual a parte que mais faz a fotossíntese? São as hojas, é verdade. Ok? Hoja, ela funciona a ser fotossíntese. Pero mire, outra pergunta. Qual a parte mais importante, mais nutritiva para o ganado? É a mesma hoja. Aí está o secreto de manejo. Então, o secreto de manejo é oferecer o máximo de hoja para alimentar o ganado, pero manter o mínimo de hoja para seguir a fotossíntese. Aberto, não entendi nada. Não se preocupe, vamos à prática. Qualquer pasto tem essa maconha. Bom? Aqui abaixo temos rema e meristemos, que são pontos de crescimento. Cada pasto tem uma altura onde está rema e meristemo. Ok? Por isso, a diferente altura de pastoreio. Temos hoja em desenvolvimento, temos hoja desarrollada. Isso é qualquer maconha, qualquer pasto tropical tem esse crescimento. É secreto, então, é hacer que ganado consuma hojas. Devemos deixar que se quede rema e meristemo. Que rema e meristemo é importante para a recuperação da planta. Temos que alimentar com hojas, ok? Mire uma coisa interessante, mire a capacidade dessa máquina. Eu tenho a cal na hoja. Após um dia de campo, ok? Qualquer lugar. Aí com a tijeira, nós cortamos na hoja e lo marcamos com hilo, algo assim, ok? Aí vamos mirar pasto, vamos mirar ganado. Al final do dia, vamos volver essa maconha e vamos medir quanto a hoja é crescido nesse dia. Aí tem mais ou menos a ideia de quanto cresce essa hoja por dia. Senhores, mínimo 3 centímetros. 3. Pero, por quê? Porque pasto tropical há um secreto, que é o que chamamos estiramento. A hoja cortada se estira. Ok? Então, temos que sacar proveito desse potencial. E a capacidade de volver a desenvolver a hoja. Na hoja dessa, com 10, 15 dias, já está tudo desenvolvido. Por isso, o secreto de manejo é em altura, não em dias. Ok? Mira essa foto. O que passou aqui? Isso são hojas que foram cortadas, que foram pastoreadas, que houve um estiramento e há um crescimento vigoroso de mais de 3 centímetros diário. E temos que sacar proveito disso. Mire outra coisa, outra maconha. Aqui é diferente. O pasto está rebrotando porque está começando a desenvolver outras hojas. Então, hojas, senhores, é importantíssimo. Manter a rema, manter o meristemo é importantíssimo, porque o pasto genera o meristema apical e genera de la rema que está na base da planta. Assim é sencillo. Ok? Então, por isso, a altura de pastoreio é extremamente importante. Outra informação que, lamentavelmente, a gente não entendeu. Qualquer tipo de pasto tem esse tipo de crescimento. A caixa, isso não é como cambiar, como isso é genético, característica de cada pasto. Todos nós temos conhecimento dessa informação, mas não utilizamos. Qual é a informação? Que o pasto cresce bastante na época de lluvia e que o pasto cresce pouco durante o verão. Pero não há como arreglar isso, que a distribuição seja uniforme. Não. Todo conosco Cuba 23,